Boa noite a todos. Queria agradecer mais uma vez a presença do engenheiro Eric aqui, agradecer a presença do vereador Tiago Lobo, dos funcionários dessa casa, do pessoal que nos acompanha aqui. Passaremos então para a segunda audiência pública realizada na Câmara Municipal com relação ao projeto de lei complementar número 4 de 2019, que é o Plano de Mobilidade Urbana. Então, declaro aberta a segunda audiência pública, que tem por objetivo a discussão do projeto de lei complementar número 4 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que institui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Nova Odessa e dá outras providências. Agradeço mais uma vez a presença do engenheiro Eric, que já inseriu as informações que serão apresentadas no computador da apresentação, e informo a todos que o projeto de lei complementar número 4 de 2019 recebeu até o momento 12 emendas e foram apresentadas outras sugestões na audiência pública anterior. A secretaria da nossa casa providenciou um formulário que deverá ser preenchido no caso de dúvida ou sugestão referente ao plano de mobilidade da cidade de Nova Odessa, e após o seu preenchimento, se algum munícipe quiser apresentar sugestão ou tirar dúvida, será feita a leitura dos questionamentos e a discussão ou o esclarecimento quanto aos apontamentos. Caso haja algum questionamento ou alguma sugestão, fica também franqueado a palavra ao munícipe que quiser se manifestar usando a tribuna dessa casa. Informo a todos que essa segunda audiência pública, como a primeira também, está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook, e depois ela ficará disponível também no canal do YouTube da Câmara para consulta de qualquer morador da cidade de Nova Odessa ou pessoa interessada nessa discussão. Então, passo a palavra para o engenheiro Eric. Agradeço, em seu nome, Eric, ao prefeito municipal, o prefeito Bill, por disponibilizar o corpo de engenharia da prefeitura para estar auxiliando nas discussões e esclarecimentos quanto ao plano de mobilidade urbana. Com a palavra, o engenheiro Eric. Presidente, meu cordial boa noite. Cordial boa noite aos munícipes que nos assistem pela internet, aos presentes e também ao vereador Tiago Lobo, que acompanha mais essa audiência. Eu queria rapidamente me apresentar. Eu trabalho na prefeitura já desde 1997 e atualmente eu ocupo o cargo de diretor de obras e sou formado em engenharia civil. Então, nessa noite eu venho aqui para falar um pouquinho dentro do plano que foi, inicialmente, quero falar que a prefeitura contratou uma empresa, já faz até um tempinho, cerca de quase 2 anos, e essa empresa deu algumas diretrizes para a gente, né? Então, eu venho aqui essa noite hoje para tentar explicar um pouquinho da parte de obras, o que o plano de mobilidade urbana sugere. Dentre os anexos ali, nós temos o primeiro anexo, que é o anexo 1, que trata do alargamento de algumas ruas. Então, para quem quiser consultar, o anexo está aí. Eu vou explicar lá no Google, no telão, que eu acho que vai ficar mais fácil para o pessoal visualizar. Se alguém quiser olhar, nós temos aqui, né, para consulta, presidente. Isso aí. Então, vamos lá. Então, o primeiro anexo, ele trata do alargamento de algumas vias. Então, o primeiro ponto que ele trata de um ponto que, como eu disse, foi feito esse estudo já há cerca de 2 anos, e ele diz lá do primeiro trecho, seria o alargamento da Avenida Ampélio Gazeta, entre a Ober e o córrego de divisa com a cidade americana. Esse trecho aqui, por coincidência, a MTU já executou e já fez esse ponto de interligação. Depois, um outro ponto que ele fala aqui, ele diz da Avenida Brasil. Só para o pessoal situar, onde eu estou passando o mouse ali, ó, é a Avenida Ampélio Gazeta. Tá? Então, lá ao fundo está a cidade americana, lá embaixo é a rodovia Astrônomo Jean Nicolini, e essa aqui é a Avenida Ampélio Gazeta, aí acredito que é a mais conhecida da cidade. Nós temos aqui o Distrito Industrial, aqui nós já temos
o centro de distribuição ali do São Vicente. Então, nós temos aqui, cruzando a Ampélio Gazeta, a Avenida Brasil. Então, um dos pontos aqui que o estudo sugere é a duplicação da avenida, o alargamento da Avenida Brasil. A Avenida Brasil, ela tem duas mãos de direção ali na frente do bairro Marajoara, e depois ali onde existe uma empresa de pré-moldados ali seguindo, ela, além de não ser pavimentada, ela também já entra ali numa pista simples. Então, uma das diretrizes do plano é que se faça o alargamento da Avenida Brasil, chegando aqui até a Avenida São Gonçalo, e também fazendo o alargamento tanto da São Gonçalo quanto a Eduardo Carcles. Nessa situação sugerida aqui, nasceria então um novo sistema viário do município, sendo ele constituído pela Avenida Brasil, São Gonçalo e Eduardo Carcles. Depois, ele fala também da necessidade de alargamento da Rodolfo Kivitz. Hoje, para quem passa lá, a Rodolfo Kivitz, ela vem duplicada até ali a creche, onde eu estou passando o mouse ali, tentei aproximar para o pessoal ver. Aqui é a creche do Capoava. Foi feita essa duplicação, ela passa atrás da PAI, e hoje a duplicação está parada aqui. Esse trecho aqui, embora conste no plano, essa obra já está sendo executada. Logo mais à frente, existe um bairro aqui, Recanto das Águas, que está em implantação. E foi uma das exigências de contrapartida efetuar o alargamento desse ponto onde parou lá na Rua do Tamboril até a entrada do Guarapali, lá na Rua Frederico Puc. Então, esse trecho aqui consta no plano, mas já também, a exemplo lá do início da Ampélio Gazeta, já está sendo executado. O segundo anexo trata de obras de pavimentação de vias e, coincidentemente, trata exatamente desses pontos que eu acabei de falar. A Avenida Brasil, o trecho que ela não é pavimentada ainda, então seria a conclusão da pavimentação do trecho da Avenida Brasil, também a Eduardo Carcles e a Avenida São Gonçalo naquele trecho. Agora ela traz alguns trechos novos, esse segundo anexo. Eu vou andar um pouquinho com o mouse aqui, para tentar mostrar. Existe aqui uma via que vai aparecer acho que no anexo 4, aqui, que vai tratar da criação de uma interligação aqui da Avenida São Gonçalo, que é essa aqui, lá com a primeira rua do Lopes Iglesias, que é José Maria Bellinati. A Avenida São Gonçalo é aquela que passa em frente ao supermercado Paraná, ali a escola, a creche Professor José Mário de Moraes, ela passa atrás do bairro Campos Verdes. Depois do Campos Verdes, a São Gonçalo não tem pavimentação, e ela acaba desembocando lá no município de Sumaré. Como tem um probleminha lá no Sumaré, de ocupação, e também nós não poderíamos ter controle sobre essa via que está em outro município, então a sugestão aqui de pavimentar esse trecho, né, da São Gonçalo, que não é pavimentado, e depois também pavimentar essa nova ligação que vai aparecer lá no anexo 4. Também, ele fala da necessidade de pavimentação e criação. Algumas vias vão se repetir, que é o caso dessa que eu acabei de falar, e mais uma aqui. Lá no anexo 4, que trata da criação de novas vias, ele vai falar o seguinte: aqui nós temos o bairro São Jorge, aqui o Santa Luísa, e nós temos lá em cima o pedágio, a via em Anguera, e nós temos aqui a Estrada dos Vasconcelos. A Estrada dos Vasconcelos hoje morre na porta, na verdade, na porteira da Fazenda Fortaleza, e a intenção aqui de fazer uma nova ligação. Já existe um bairro aqui em implantação, que é o Parque Fortaleza. São dois loteamentos fechados. Então, essa nova via também já vai nascer, e vai nascer pavimentada até esse trecho. Então, o mapa também vai sugerir a interligação lá e também a pavimentação dessa nova via. O anexo 3 trata do prolongamento de algumas vias, por isso que eu falo, ele se repete e traz o anexo 3, vocês vão ver lá que ele traz lá
como sugestão o prolongamento lá da Estrada dos Vasconcelos, que é essa aqui que eu estou passando o mouse. Ela nasce lá aqui é o antigo Peninha, hoje aqui do lado já existe a fábrica de pré-moldados sudestes, então ela vem e morre aqui, já existe então esse loteamento em implantação, vai faltar um pequeno trecho para fazer essa interligação. E essa é a sugestão do plano, como também uma criação de trata além de tratar no item pavimentação, trata também no item criação de nova via. Nós temos aqui lá, depois da Anhanguera, na região que a gente chama, inclusive, de Pós-Anhanguera, são 3 bairros lá, Chácaras Acapulco e Las Palmas, e ao fundo lá, Chácaras Recreio Represa. O pessoal dessa região sofre hoje. Essa é a Avenida dos Brilhantes, que nasce atrás da Palusa. Então, o pessoal aqui, para entrar, né, nos seus loteamentos, precisam aqui, se estão aqui em Nova Odessa, ou vai por Sumaré, ou precisa pagar o pedágio para entrar, e para sair, ou sai lá pela região da Praia Azul, ou também precisa pagar o pedágio. O plano diretor já tem, nós estamos mantendo aqui, a criação de uma nova via, uma interligação do trevo, aqui é o trevo da KS Pistões, ali o principal da Anhanguera, até a Avenida dos Brilhantes. Então, a intenção seria fechar o acesso atrás da Palusa e o pessoal entraria, então, pelo trevo. Então, a população de Nova Odessa teria um acesso aqui para entrar e sair sem precisar passar por outros municípios ou pagar o pedágio. Depois, voltando lá para São Gonçalo, tem mais um trecho lá. Existe a São Gonçalo, ela encontra com a Avenida Brasil. Só que nós temos um problema lá, que talvez não seja possível fazer o alargamento pretendido. O que aconteceu? Deixa eu ver se eu aproximo bem aqui. Mais um pouquinho, hoje a internet não está ajudando muita gente, mas está aqui. Ó. Aqui é o recanto da fazenda, esse loteamento. Aqui é um loteamento fechado, e aqui, quando ele foi feito um muro aqui. E exatamente aqui na Avenida Brasil, talvez isso aqui seja um gargalo para a ligação. Então, qual que é a sugestão? A sugestão é de criar uma via aqui atrás desse loteamento, dessas propriedades rurais, interligando a Avenida São Gonçalo com a Eduardo Carcles. Aqui é a represa 3 e a represa 2, ali tem o pesqueiro, né, o pesqueiro Fazenda Velha nessa região. Então, a intenção é de vir por trás aqui do pesqueiro e fazer essa interligação aqui, porque talvez não haja condição. Foi feito um condomínio ali, o condomínio das Cerejeiras, ele deixou o espaço para o alargamento aqui de 23 metros, mas a gente não sabe ainda como é que vai ficar essa questão da CECI aqui, que tem algumas propriedades aqui, que o pessoal já construiu próximo ao alinhamento da via. Então, por isso, uma sugestão de a criação aqui de uma... Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, engenheiro Eric. Boa noite a todos os presentes, aqueles que nos acompanham pela internet. Eu estou olhando aqui, Eric, nós temos o Recanto da Fazenda, depois nós temos uma construção lá que está implantando um empreendimento ali, acho que era o da Mispel, não sei se é mais. Depois para baixo não tem mais nada edificado até o pesqueiro? Não, aqui tem a concreteira, né, que eu me lembro agora, sim. E parece que tem uma propriedade rural, onde existe um bar, aqui acho que funciona um bar num barrancão antigo. Mas há a condição de fazer essa interligação aqui em algum ponto. Aqui me parece que a Michibel vendeu a parte do barracão, mas ela mantém aqui a reciclagem aqui. A reciclagem é dela e aqui parece que foi vendido lá para o pessoal do leilão Sumaré. Mas você nota que aqui tem várias propriedades rurais aqui. Então, se pegar esse ponto e fazer a interligação aqui, imagino que seja viável aqui, utilizando-se das divisas da propriedade e que, olhando, né, sem levantar lá no local, me parece uma boa alternativa. Entendi. O Eric, ali no
Em frente às Cerejeiras tem o Recanto da Fazenda, né? Aquela rua que está dentro do Recanto da Fazenda, faz parte do viário da Avenida Brasil ou não? Não, foi aprovado, que eu me lembro, foi aprovada uma via paralela à Avenida Brasil, mas não foi deixado o alargamento. Talvez fosse hoje, olhando o que pede o plano diretor, ele poderia fazer essa via dentro do loteamento, mas também deveria ter deixado um espaço fora, fora do loteamento para poder alargar a avenida. A exemplo disso, aqui, um loteamento que foi implantado recentemente, um condomínio que foi implantado recentemente é o Cerejeiras. Se você olhar o muro, a portaria, está bem recuado da avenida. É justamente essa distância que pede o plano diretor lá. Das principais vias, ela fala de 23 metros. Então, se você pegar do muro do empreendimento, que é a divisa da propriedade deles, até o muro do Cerejeira, você vai ter os 23 metros. Obrigado. Aí teria que pegar a parte do CECI e tirar o recuo dali para conseguir... Sim. E lá no CECI, se você passar por lá, você vai ver que tem um salão bem aqui, quase que na divisa com o condomínio Cerejeiras. Na primeira propriedade, ali, a primeira chácara do Recanto CECI, ali existe uma construção, mas existem outras ali. Então, mas ainda há uma possibilidade, aqui é uma área, na frente do condomínio Recanto da Fazenda, existe uma área da prefeitura, uma área de uso institucional ali. Então, talvez fazer um desvio, pensar em alguma coisa ali para intervir o menos possível aqui. É possível fazer? Talvez vai demandar aí de desapropriação, ou alguém ceder no momento de regularização. Mas, por via das dúvidas, nós já estamos aqui deixando uma alternativa que é para passar por trás aqui. E o quarto anexo, ele repete um pouco, que ele fala da criação de novas vias, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, você pode tratar como um prolongamento da São Gonçalo ou ainda como uma criação. Então, ele repete um pouco. Do que nós falamos aqui, eu gostaria de voltar em 2 pontos importantes. Isso aí. Se a internet ajuda a gente aqui um pouco. Mas é o ponto que eu queria chegar. Um deles é esse aqui, ó. Então, deixa eu subir só um pouquinho aqui que eu explico os dois. Eu já citei aqui, alguns minutos atrás, sobre a interligação lá da São Gonçalo, aqui com a primeira rua. Quem vem de Sumaré para Nova Odessa, a primeira rua que cruza com o Pélio Gazeta é a rua José Maria Belinati, ela faz parte do loteamento Lopes Iglesias. Então, a intenção é de fazer essa interligação aqui, criando esse acesso. E também criando um sistema viário desafogando a região da Fioravante Martins. Hoje, quem vem na região do Santa Rita, vem de Sumaré, ele, para não passar aqui por essa região, mas que ainda é estrada de terra, ainda sofre um pouquinho com o pessoal despeja entulho lá, então o cara acaba entrando aqui no posto de gasolina na Fioravante Martins, e depois se deslocando aqui até essa região de São Manuel, Palmeiras. Eu também vejo muita gente ali da região dos condomínios ali, Primavera, também cortando aqui pela Fioravante Martins. Então, imagine que essa criação é importante porque vai desafogar bem essa região. E nós temos aqui também, não podemos esquecer, a implantação de novos loteamentos, como Jardim dos Lagos 1 e Jardim dos Lagos 2. E aí depois, por fim, nós temos aqui, nós temos a Ampélio Gazeta, que é o supermercado Pague Menos, ali o condomínio industrial 15 de novembro, e depois aqui a Natália Clavamuti. Se vocês notarem, nós temos aqui a Avenida Ernesto Sproges e a Natália Clavamuti. É o maior trecho sem interligação aqui da Ampélio Gazeta. Então, o pessoal que quer passar para essa região de baixo, vir para o São Jorge, aqui acessar a Carlos Botelho, ou a rodovia Walter Manzato, que é a continuação dela, ou ele vem lá, se utiliza da Ernesto Sproges, ou senão ele tem que vir atravessar aqui na Natália Clavamuti. Então, a intenção é aqui de criar, já existe aqui na entrada do loteamento, na entrada de um loteamento, de um sítio aqui, um começo de uma estrada. Então, a intenção é de fazer uma ligação aqui
nesse ponto para quê? Para diminuir essa distância de interligação desses dois pontos aí. Eu gostaria de avisar, Tiago, na audiência passada, nós fomos questionados aqui sobre o traçado. O traçado que vai definir isso vai ser a topografia do terreno, vai ser um estudo, né? Você pode querer desviar de um córrego ou evitar de fazer uma ponte. Então, esses pontos de interligação ainda não estão definidos. Quem vai definir isso aí seria a topografia, mas constando no plano, obrigatoriamente, qualquer intervenção que vai acontecer lá, precisa fazer esses trabalhos aí. Senhor presidente, da parte de obras, era isso que nós temos para explanar hoje. Queria agradecer ao engenheiro Eric, passar a palavra para o vereador Tiago, se ele tem algum questionamento, quer fazer alguma colocação. Senhor presidente, só deixar registrado que nós também estamos... Muito do que foi falado aqui no plano de mobilidade está ligado ao plano diretor. Principalmente alargamento de via, prolongamento de via. Então, é um projeto interligado com o outro. O projeto consta algumas emendas que já foram propostas e a gente imagina que essas emendas aí, a maior parte são emendas mais técnicas que possam vir a contribuir com a melhoria do projeto. Interessante frisar, presidente, que as propostas que vieram da primeira vez que o projeto foi protocolado na Câmara, ele foi retirado e foram feitas novas audiências públicas e alguns itens foram alterados. Isso demonstra a importância da participação popular nas audiências públicas que promoveram essas alterações aí, levando em consideração a opinião da população. No demais, tecnicamente, eu tenho o mesmo pensamento que o engenheiro Eric, que é meu colega de profissão, e não tem muito o que inventar. São ações que têm que ser feitas, né? E algumas alternativas que tem que se buscar para se evitar, no caso do próprio Recanto Ceci, desapropriações e tudo mais, que a gente sabe que é moroso, leva mais, então já prever uma alternativa é muito importante. Da minha parte, é só isso, presidente. Queria agradecer a presença da Célia Regina, vereadora da Melhor Idade, faz parte da mesa diretora dos trabalhos da Câmara da Melhor Idade. Agradecer ao seu Jaime também pela presença, obrigado pela presença de vocês. E já foram protocoladas 12 emendas ao projeto de lei complementar número 4 de 2019. A doutora Simone, funcionária dessa casa, fará a leitura das 12 emendas protocoladas até o momento ao projeto de lei complementar número 4 de 2019. Emendas apresentadas. Emenda número 1, 2019, supressiva, de autoria do vereador Tiago Lobo. Suprimam-se os incisos 12 e 13 do artigo 3º do projeto de lei complementar número 4/2019. Emenda número 2, substitutiva, de autoria do vereador Tiago Lobo. Desse ao artigo 18 do projeto de lei complementar número 4/2019, a seguinte redação. Artigo 18. É de incumbência da administração pública elaborar, mediante lei e no prazo de 12 meses, um plano específico de adequação, recuperação e manutenção dos passeios públicos, visando, assim, a acessibilidade universal, em específico, a NBR 9050. Emenda número 3, substitutiva, de autoria do vereador Tiago Lobo.
Desse ao artigo 29 do projeto de lei complementar número 4, a seguinte redação. Artigo 29. É de incumbência da administração pública elaborar, mediante lei e no prazo de 12 meses, um plano específico de adequação, recuperação e manutenção das infraestruturas cicloviárias definidos no artigo 21 desta lei, visando assim a boa conservação dessas infraestruturas e implantação delas, seguindo de preferência o Manual de Planejamento Cicloviário elaborado pela Empresa Brasileira de Planejamento e Transportes, no ano de 2001. Emenda número 4, aditiva, de autoria do vereador Tiago Lobo. O artigo 36 do projeto de lei complementar número 4 passa a vigorar acrescido dos artigos 36A, 36B, 36C, 36D, 36E, 36F, 36G, 36H e 36I. Artigo 36A. Os empreendimentos a se instalarem no município de Nova Odessa serão classificados em função de sua natureza em categorias de polo gerador de tráfego. Artigo 36b. Ficam estabelecidas as seguintes definições para os polos geradores de tráfego. Inciso 1. Constituem-se em micropolos os estabelecimentos ou empreendimentos que se caracterizam por exercer atividades com influência local, devendo sua inclusão como polo gerador minimizar a demanda de vagas na via pública, bem como as perturbações sobre o sistema viário causadas pelas operações de carga e descarga e ou embarque e desembarque. Inciso 2. Constituem-se em minipolos os estabelecimentos ou empreendimentos que se caracterizam por possuir uma capacidade de atrair viagens de todo o bairro, gerando, além das demandas dos micropolos, sobrecarga no viário do entorno. Inciso 3. Constituem-se em polos geradores de tráfego os estabelecimentos ou empreendimentos que se caracterizam por possuir capacidade de atrair viagens de todo o município, gerando sobrecarga no sistema de acesso e no sistema estrutural de trânsito e transporte. Inciso 4. Constituem-se em grandes polos geradores de tráfego os estabelecimentos ou empreendimentos que se caracterizam por possuir capacidade ou atrair viagens de toda a região metropolitana, gerando necessidade de avaliação do impacto de sua implantação no meio urbano. Artigo 36C. Os empreendimentos classificados como minipolos, polo gerador de tráfego e grande polo gerador de tráfego deverão apresentar relatórios de impacto de tráfego, RT, executado por profissional devidamente habilitado e às custas do interessado, de maneira a orientar o município quanto à mitigação dos impactos causados pelo empreendimento, constando-as, inclusive, em suas diretrizes para aprovação de projeto e emissão de diretriz. Artigo 36d. O acesso de veículos ao imóvel compreende o trecho entre o alinhamento de guias de logradouro e o alinhamento da construção, devendo ser independentes os acessos para veículos e pedestres. Artigo 36e. Ficam estabelecidas as seguintes condições para os acessos aos imóveis. Parágrafo 1º. Para a quantificação de vagas para a aplicação deste artigo, considera-se a somatória das áreas de estacionamento que utilizam o acesso. Parágrafo 2º. O acesso de veículos aos imóveis não poderá ser feito diretamente da esquina, devendo respeitar um afastamento de no mínimo 6 metros da intersecção dos alinhamentos do meio-fio, da via e da transversal. Parágrafo 3º. As aberturas para entrada e saída deverão ser separadas, sendo autorizada a entrada e saída por ruas diferentes. Quando a capacidade do estacionamento for menor ou igual a 80 vagas, a entrada e a saída poderão ser feitas por um único acesso simples.
Parágrafo 4º. Nos edifícios residenciais, quando o número de vagas de estacionamento for superior a 80, a entrada e a saída poderão ser feitas por um único acesso duplo, com largura de 6 metros. Parágrafo 5º. A acomodação transversal do acesso entre o perfil do logradouro e os espaços de circulação e estacionamento será feita exclusivamente dentro do imóvel, de forma a não criar degraus ou desníveis abruptos na calçada. Parágrafo 6º. As aberturas para acesso deverão ter largura mínima de 3 metros, no caso de acesso de automóveis, e 3,50 metros no caso de veículos comerciais. A abertura é considerada no alinhamento da via pública. E, parágrafo 7º, os acessos deverão ter as guias do passeio rebaixadas e a concordância vertical de nível deverá ser feita por meio de rampas, avançando transversalmente até 1/3 da largura do passeio, respeitados os mínimos de 50 centímetros e o máximo de 1 metro. Artigo 36F. O acesso aos empreendimentos considerados polos geradores de tráfego e grandes polos geradores de tráfego deverão atender os requisitos complementares, como faixas de aceleração e desaceleração e área de acumulação. Gráfico 1. Dimensionamento da faixa de aceleração. Artigo 36G. Para os efeitos desta lei, ficam adotadas as seguintes definições. Inciso 1. Acesso direto à vaga. Acesso à vaga feito diretamente a partir da via pública sobre o passeio com manobra para entrada e saída feita na via pública. Inciso 2. Acesso indireto à área de estacionamento. Acesso à vaga feito a partir da área de estacionamento ou de área interna de manobra com acesso à via pública por ligação simples ou dupla. Inciso 3. Acesso com faixa de aceleração e desaceleração. Acesso em que a ligação entre a via pública e a área de estacionamento dispõe de trecho paralelo à via pública que permite a redução de velocidade para acessar ou sair do estacionamento. Inciso 4. Acesso com área de acumulação. Acesso em que, além da faixa de desaceleração, haja área de parada suficiente para conter parte da demanda ao estacionamento antes dos dispositivos de controle de acesso, portaria, ou, no caso da inexistência dessa, antes do acesso à primeira vaga. Artigo 36H. O rebaixamento de guias destinado ao acesso de veículos deverá atender às seguintes condições. Inciso 1. O trecho rebaixado não poderá exceder a 50% da extensão da testada, quando esta for superior a 10 metros. Inciso 2. O trecho rebaixado não poderá iniciar-se a menos de 6 metros da intersecção do alinhamento do meio-fio da via e da transversal. Inciso 3. O trecho rebaixado não poderá exceder a 4 metros no caso de acesso simples ou 7 metros no caso de acesso duplo, exclusivamente para edifícios residenciais. Inciso 4. No caso de acesso direto a vagas, o trecho rebaixado não poderá ser superior a 8 metros, devendo haver um mínimo de 5 metros de trecho de guia elevada, protegido por vedação física no imóvel entre cada trecho rebaixado. A vedação física pode ser feita por muro, floreira de alvenaria ou gradil fixo. Artigo 36I. A modificação do rebaixamento de guias que deixe de atender ao artigo 36H após a obtenção do alvará de funcionamento ou do habite-se acarretará aplicação de multa, considerando prazo de 30 dias para regularização a partir da notificação pela Prefeitura Municipal de Nova Odessa. Parágrafo único. Não atendido o prazo acima, a Prefeitura Municipal de Nova Odessa executará os serviços, cobrando preço público para os mesmos, acrescido de 100% a título de taxa de administração. Emenda número 5, substitutiva, de autoria do vereador Tiago Lobo.
Desse ao artigo 44 do projeto de lei número 4, a seguinte redação: deverá ser realizado, através de lei, em 12 meses, um plano específico que revisem as linhas de ônibus existentes. Emenda número 6, substitutiva, de autoria do vereador Tiago Lobo. Desse ao artigo 64 do projeto de lei complementar número 4, a seguinte redação: artigo 64. O CONMOB será composto pelos seguintes membros: a. Um representante do setor de planejamento urbano. B. Um representante do setor de transportes. C. Um representante do setor de trânsito. D. Um representante da Secretaria de Obras. E. Um representante da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Nova Odessa. F. Um representante dos sindicatos dos condutores de Nova Odessa. G. Um representante da Associação Comercial de Nova Odessa, Assino. H. Um representante da Câmara Municipal. Emenda número 7, substitutiva, de autoria do vereador Tiago Lobo. Desse ao artigo 66 do projeto de lei complementar número 4/2019, a seguinte redação: artigo 66. O Plan MOB Nova Odessa será avaliado a cada 2 anos, revisado a cada 5 anos e atualizado a cada 10 anos. Emenda número 8, aditiva, de autoria do vereador Tiago Lobo. O artigo 66 do projeto de lei complementar número 4/2019 passa a vigorar acrescido do artigo 66A. Artigo 66A. Apresentar estudo no prazo de 18 meses a contar da aprovação deste plano de ampliação de vagas de estacionamento na região central, contemplando a viabilidade ou não da implantação da zona de estacionamento rotativo. Emenda número 9, aditiva, de autoria do vereador Wagner Barilon. Insira-se ao anexo 4 do projeto de lei complementar número 4/2019 a implantação de via de ligação entre a Avenida 9 ou a Avenida Leontina Dionísio da Rocha, Vale dos Lírios, e a Rua dos Jasmins, Parque dos Pinheiros. Emenda número 10, supressiva, de autoria do vereador Wagner Barilon. Suprima-se do descritivo do anexo 7, vias de circulação para o transporte de cargas pesadas ou cargas perigosas, o seguinte trecho: Rua Francisco Leite de Camargo, altura máxima permitida é de 4,30 metros. Emenda número 11, aditiva, de autoria do vereador Wagner Barilon. Insira-se ao descritivo do anexo 7, vias de circulação para o transporte de cargas pesados e ou cargas perigosas, o seguinte trecho: Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg. Emenda número 12, aditiva, de autoria do vereador Avelino Xavier Alves. O artigo 13 do projeto de lei complementar número 4/2019 passa a vigorar acrescido dos incisos 7, 8, 9 e 10, contendo as seguintes redações: artigo 13, inciso 7, reforma da ponte na Estrada da Cultura nos termos do anexo 9. Inciso 8, construção de viaduto sobre a linha do trem ligando a Rua Goiânia à Rua Zil Martins nos termos do anexo 10. Inciso 9, substituição da interligação da Rua Guadalajara com a cidade de Sumaré. Inciso 10, implantação de bolsão de estacionamento próximo à linha férrea, Avenida João Pessoa, Rua Hilda Bagni da Silva e Rua Miguel Beques Filho. Eu queria
fazer uso da palavra e comentar a emenda número 9, que é um pedido já dos moradores do Vale dos Lírios. Eu queria, se possível, passar para o Google Earth e que eu pudesse apontar, para ficar mais claro. Só para situar a todos, aqui é a ETEC, certo? Aqui é a Estrada Eduardo Carcles, passa o Campo Belo, os bairros novos, aqui a Chácara Central, para quem mora aqui no Vale dos Lírios. Acessar o centro de Nova Odessa, ele tem 2 caminhos. Quando ele chega aqui no Chácara Central, aqui é a primeira igreja batista da Fazenda Velha. Ele vira à esquerda, vem até a estrada Soldado Constitucionalista, e depois ele deflete à direita e vai até o bairro Chácara Vale dos Lírios. Aqui embaixo é a represa Recanto 3. E o pedido dos moradores é no sentido de facilitar esse acesso. Quando chove, na época da chuva, a estrada nem sempre tem a sua manutenção feita adequadamente. Você tem um perímetro muito grande para conseguir chegar no bairro. Sendo que a estrada Eduardo Carcles passa aqui, bem ao lado do loteamento. A única coisa é que ele existe a represa entre a estrada e o bairro. Aqui, qual o nome do bairro, Tiago? Você lembra? Você lembra do nome do bairro aqui? Parque dos Pinheiros, eu não me lembro se é Parque dos Pinheiros. Aqui está a Pedreira Fazenda Velha. E aqui a estrada, nós chegamos aqui na primeira igreja batista, continuamos na estrada Eduardo Carcles, passamos aqui entre a Pedreira, aqui é o Parque dos Pinheiros. A ideia eu vou aumentar um pouco aqui. A ideia é pegar ou a Avenida 9 ou a Avenida Leontina Dionísio, que são essa e essa do Parque Pinheiros, sobrepor em algum ponto o córrego que deságua no Recanto e fazer a ligação até
esse local. Existe uma APP de 100 metros de distância aqui, e essa ligação passaria por algum ponto a ser determinado aqui futuramente. Ou seja, para acessar o bairro, a quantidade de espaço para manutenção, para conservação de via, vai passar de ser esse trecho todo para ser esse pedaço que liga até o bairro. Então, acaba facilitando bastante o acesso do pessoal, e para a prefeitura também, a necessidade de manutenção vai ser muito menor, porque ao invés de fazer a manutenção em todo esse trecho, ela vai ter que fazer a manutenção nesse pequeno pedaço que liga, que separa o bairro. Essa sugestão foi apresentada pelo Dr. Gabriel, que é uma pessoa que tem chácara lá, e que hoje, para ele acessar a chácara, ele passa por baixo aqui, desce do lado da represa, aí cruza o córrego da represa, tem uma pontezinha aqui, ele vem até aqui, faz todo esse caminho para conseguir acessar a estrada que passa nesse ponto aqui, ó. Então ele vem acessar a estrada aqui. Ou ele vem para cá e faz esse caminho para acessar o bairro, que é uma distância bem grande também. Na verdade, o caminho é esse aqui, ó, até a estrada. Então essa foi uma sugestão, é a emenda número 9, que eu acho que é bastante interessante. A emenda número 10, ela trata de um ponto da cidade que está no outro extremo. Aqui é a Vila Azenha, Jardim Fadel. Aqui é o Ribeirão Quilombo. E aqui é a rodovia Arnaldo Júlio Moerberg. Nesse ponto da Vila Azenha, ela chama Antônio Rodrigues Azenha até a Ponte da Indarma. A partir da Ponte da Indarma é Arnaldo Júlio Moerberg. Só que por uma questão na hora de elaborar o plano, a empresa falou que ela pegou o nome da rua que faz margem aqui no Santa Luísa e falou que era Arnaldo Júlio Moerberg. E isso é o plano para transporte, determina o transporte de carga perigosa no município. Então, se alguém quiser acessar o município, para ir, por exemplo, para o Jardim Eneides, com uma carga perigosa, ou para o Distrito Industrial, que existe ali perto do Jardim Eneides, ele obrigatoriamente tem que seguir da Anhanguera para Arnaldo Júlio Moerberg, e não é o nome da rua que estava aqui, o nome correto é Arnaldo Júlio Moerberg, passa num pequeno trecho da Antônio Rodrigues Azenha e pode passar pela Astrônomo Jean Nicolini. Se ele quiser subir com uma carga perigosa, até virando pelo centro, subindo para atingir Ampélio Gazeta, ele não pode, porque existe essa obrigatoriedade de fazer o transporte de carga perigosa pelas vias já determinadas. Então, essa emenda número 10, ele só coloca o nome correto nessa faixa, que é a Arnaldo Júlio Moerberg. Tiago, tem alguma emenda que quer comentar ou na próxima sessão? Então, o que eu gostaria de comentar nessa audiência são essas duas emendas. Queria agradecer e parabenizar o Eduardo pela apresentação. Hoje a gente está testando um equipamento novo, então tudo que é apresentado aqui no telão da audiência pública está sendo gravado também, transmitido ao vivo pelo Facebook, e vai ficar disponível também no nosso canal do YouTube. Vou passar, então, não houve nenhuma sugestão para ser e nenhum pedido de esclarecimento nesta audiência pública. Vou passar a palavra para o vereador Tiago fazer suas considerações finais e logo em seguida eu vou declarar então encerrada essa audiência. Queria agradecer
a presença de todos que puderam comparecer à nossa audiência pública. Agradecer ao presidente pela maneira que vem conduzindo os trabalhos, dando oportunidade para a população se manifestar. Agradecer toda a equipe que está hoje aqui e podendo apresentar para a nossa população da maneira mais didática possível, com todas as melhorias aí que o presidente e o Eduardo conseguiram implantar para que a população pudesse ter acesso. Inclusive, presidente, eu recebi mensagem aqui de pessoas que estão assistindo pela internet, acompanhando. Então, a gente sabe que uma sexta-feira, nesse horário, é complicado, mas que às vezes o pessoal está na sua casa ou no seu lazer, está acompanhando aqui também a audiência. E só deixar registrado que as minhas emendas foram emendas bem técnicas, né? Tem uma em específico que determina em relação à entrada e saída de estacionamento, de acordo com o volume do estacionamento, rebaixamento de guia e faixa de aceleração e desaceleração. É um complemento ao nosso plano diretor, porque nós não temos uma legislação específica para isso. E Nova Odessa é uma cidade que já passou dos 60 mil habitantes e que começa a ter necessidade de ter uma legislação mais apurada em relação à questão de trânsito. Não tenho o número exato aqui de veículos que nós temos na cidade, mas por ser uma cidade que faz parte de uma região metropolitana, a gente tem um fluxo constante de veículos aqui, que são de Americana, de Sumaré, Santa Bárbara do Oeste, Campinas, que transitam na nossa região. Então, além dos problemas do trânsito municipal, nós temos o problema desse trânsito metropolitano. Então, o intuito é já preparar o município, principalmente em relação a grandes polos geradores de tráfego. Então, implantação de empreendimentos que vão gerar tráfego e um estudo mais apurado para se observar se há necessidade de intervenções, como faixa elevada, instalação de semáforo, mudança de mão de rua, transformação de mão dupla em mão única, intervenções gerais de tráfego que se fazem necessários já numa cidade que, apesar de ter 60 mil habitantes, já começa a viver os problemas aí das cidades com mais de 200 mil habitantes que estão aí ao nosso redor. No mais, agradecer ao presidente pela maneira democrática que vem conduzindo não só as audiências públicas do plano de mobilidade, como do plano diretor, dando oportunidade para a nossa população participar, opinar e acompanhar o que acontece aqui nessa Casa de Leis. Queria agradecer a presença do vereador Thiago. As emendas do vereador são bastante técnicas, principalmente no artigo 36, estão bastante elucidativas. Acho que está de parabéns ao vereador pelo trabalho técnico que vem desenvolvendo. Eu queria agradecer imensamente a Célia Regina por estar presente aqui representando a Câmara da Melhor Idade nessa audiência pública e também deixar um recado a todos os munícipes que tenham alguma sugestão, que queiram algum esclarecimento. Esse projeto de lei complementar está disponível no site da Câmara. É só, tiver alguma dúvida, quiser algum outro esclarecimento, a casa está disponível para prestar esses esclarecimentos. E mais, se tiver alguma sugestão, alguma possível alteração, apresente, procure um vereador, apresente para o vereador, venha aqui nessa casa, discuta, para que a gente possa melhorar um plano de mobilidade urbana que vai servir de referência para o viário da cidade, para todas as vias de circulação, para os próximos anos. É a primeira vez que a cidade de Nova Odessa faz o seu plano de mobilidade urbana e a participação de todos que vivem as dificuldades pode fazer com que o plano saia melhor do que ele entrou nessa casa. Foi aberto o prazo para os vereadores apresentarem novamente emenda. Na última audiência pública tivemos excelentes apontamentos feitos pelo arquiteto Wellington Scorpelli
e esses apontamentos vão virar emendas para melhorar ainda o plano aqui durante a semana. E então temos mais essa semana para discutir. A nossa próxima audiência pública será feita no próximo sábado, dia... Sabe, Tiago, você pode me informar? Estou sem o papel. Dia 9, exatamente. Então, nossa próxima audiência pública será feita no sábado, dia 9, aqui nessa casa, às 14 horas. O objetivo dessa presidência, dessa mesa diretora e dos vereadores é tentar levar as discussões da forma mais transparente e participativa possível. Então, fizemos a primeira audiência pública numa quinta-feira, às 19 horas. Essa segunda audiência pública numa sexta-feira, também às 19 horas. E a nossa próxima audiência pública será no sábado, dia 9, às 14 horas nessa casa. Estão todos convidados para apresentarem sugestões, procurar um vereador, participar aqui da discussão e da apresentação e melhorar esse projeto de lei que vai ser bastante importante para o futuro do município. Nada mais havendo, agradeço a todos os presentes, agradeço aos que estão acompanhando pelo Facebook e convido mais uma vez a todos para estarem presentes na próxima audiência pública, no próximo sábado, às 14 horas nessa casa. Obrigado a todos os funcionários que nos ajudaram até agora, muito obrigado e vão todos então com Deus. Muito obrigado e declaro encerrada essa segunda audiência pública que tem por objetivo a discussão do projeto de lei complementar número 4 de 2019.